Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, fiat. Tomando as nossas meditações e partilha, né, que Deus nos ajude a sermos, né, mais constantes, né, e fiéis, correspondendo ao amor dele, né,
a esse ato único, né, que está em constante movimento, né, que não para. Então Luísa vai dizer, né, eu resignei-me à sua santa vontade. Ofereci aquela comunhão como a última da minha vida. Dei o último adeus a Jesus sacramentado e, embora estivesse resignada, mas a minha natureza sentia-o tanto que todo aquele dia não fiz outra coisa senão chorar e pedir ao Senhor que me desse força. É até o que Jesus exigia dela e pede também de cada um de nós, né? É essa a resignação, é esse abraçar a cruz, né? E não ficar arrastando ela, né? Não ficar querendo se poupar, né? Mas se entregar totalmente a Jesus, né? À vontade de Deus, a se deixar ser moldado por Ele, né? E não a gente querer de alguma forma, né? Nos apegarmos a alguns pontos, a algumas circunstâncias, situações, né? Que nos leva até, como foi dito, né? Às vezes, muitas vezes atrasar o nosso estudo, a nossa partilha, ou a dificuldade, a ocupação com isso, com aquilo. É igual partilhar aqui uma situação, né? Em que eu vivendo aqui da maneira que eu tô, né? Agora eu moro sozinho. Tenho a única preocupação é o meu trabalho, né? Então, nossa, dá para mim, né? Fazer mais alguma coisa, né? E até é um dever meu, né? Fazer alguma atividade, algum trabalho na igreja. Né? Porque é outra coisa também que está sendo dito, né? A vida na Divina Vontade não é isenta da igreja, dos ofícios na igreja, né? É participação mútua, é um corpo só, né? É um único corpo, né? Temos Cristo como a cabeça e a igreja, né? O seu corpo místico, né? E todos os seus membros. E aí então eu fui agora cedo na missa, né? Com a intenção de conversar com o padre a respeito, que ele pediu para me falar com ele, se caso eu quisesse, né? Algum trabalho, né? Que é um lugar que não falta, né? Trabalho. E já com frio na barriga, né? Porque, né? O que eu vou fazer, né? Como vai ser, todo esse questionamento, todas essas coisas aqui, né? É aquilo que existe, né, na criatura humana, né? Eu foge da dor e busco prazer, né? Muitas vezes para ir para uma festa, para uma situação prazerosa, né? A pessoa vai com um sorriso na cara e uma coisa que é mais promissor, que é um trabalho, né? Exige responsabilidade, dedicação, a gente fica, né? Com todo o receio, né? É o sair do nosso comodismo, né? A gente nunca quer sair daquilo que é confortável, igual foi dito, né? Seria muito fácil me trancar aqui em casa e com o livro do céu e ficar aqui, passar os meus dias aqui, apenas estudando e partilhando o livro do céu. Né? Mas Jesus nos quer lá fora, né? É vida de vida na prática, né? E não há lugar melhor, né? Do que na família, na igreja, para exercitarmos, né? Nessa vida. Né? Exercitarmos as virtudes e crescermos, né? Como criaturas, né? E espiritualmente também, né? Nas virtudes divinas também. E a partir das cruzes, das dificuldades, né? Das adversidades, do contrariar a nossa vontade humana, é que nos abriremos, né? Para a vida divina. As luzes virão. Né? Quando tirarmos o eu do centro e definitivamente colocar Jesus, né? No lugar devido. Então é esse resignar-se à cruz. Né? E como Jesus diz, né? Tudo fazei com o espírito de sacrifício. Né? Que tem que ter a cruz, né? No que fazemos. Né? E não só ter a cruz, mas amar a cruz. Né? Amar as dificuldades, as contrariedades. Não esse falso amor que há, né? Igual foi falado, obrigado Jesus por esse calor imenso que está fazendo. Né? Não é com essa ironia, né? Mas com sinceridade. É olhar o fim, né? E não os meios. Não ficar preso nos meios. Os meios é o caminho, né? Para alcançarmos o que tanto Jesus anseia. Né? Nos deixar ser moldados, né? A Ele. Nos deixar ser configurados à imagem dele. E o exemplo da vida da Luísa,
né? É para vermos, até foi falado também outro dia, né? É para vermos, mas não para imitarmos ela. Igual ela diz aqui, né? Eu estive resignada, né? Mas a minha natureza sentia tanto que todo aquele dia não fiz outra coisa, senão chorar e pedir ao Senhor que me desse força. Sabemos que Ele está conosco, sabemos que é um meio dele trabalhar, né, a nossa alma. E como foi dito, né, temos muito mais material, ensinamento do que Luísa. Hoje temos a própria Luísa, todo o conhecimento dela, o livro do céu inteiro, né, os ensinamentos da igreja, os acontecimentos, né, da história. Então não é para a gente ficar, né, com manhinha, com birrinha, mas nos posicionarmos, né, como verdadeiros soldados de Cristo, né, disposto a tudo que nos vem, né, por amor a Ele, unido a Ele. Né? Então, continuando, na verdade, me pareceu muito amargo todo esse fato. E sem pensar nem sabê-lo, encontrei uma nova e pesada cruz, que creio ter sido a mais pesada que tive em minha vida. Né? Quanto maior as dificuldades, né, é sinal que grande é a graça, a bênção que Jesus nos quer dar. E é pedido um teste. É pedido um teste para mostrarmos a Jesus, né, que estamos já preparados e que estamos, né, com esse firme propósito de ir até o fim, né, naquilo que Ele quer fazer em nós. Como eu acabei de dizer, não é ficar olhando os meios, mas olhar o fim, né, o que é, por fim, a vontade de Deus. Como já diz no trecho também, né, é não ficar preso na casca da cruz, mas entrar adentro, né, ir lá no seu íntimo, né, como diz da árvore, ir lá na sua seiva, né, na polpa, né, ali na polpa, né, que é o que diz do palmito, né, que está lá na polpa da palmeira. Né, então tem que ir lá dentro e não ficar na casca. Que voltando à situação, né, de eu ir falar com o padre hoje aí, eu pensando, nossa, aí amanheceu, né, eu ainda falei para Jesus, nossa, é para ver mesmo se eu estou disposto, né, que amanheceu um tempo meio que estava chuviscando, né, um frio, né, coberto de neblina aqui, né, a missa é às 7, eu levantei 6 horas da manhã aqui, saí aqui fora, e aí nossa, como que eu vou, né, tiver de ir todos os dias, a vontade humana, né, ao eu, como que eu vou fazer, né, ter que ir de carro todo dia, é uma distância considerável, né, mas assim, para outras coisas não vê isso, né, qual outro dia, né, querendo pegar uma bicicleta, comprar uma bicicleta mais moderna e tal. Então não vê tanto o esforço, né? Não vê dificuldade agora para se tiver de ir de carro, se não der para ir de bicicleta, né? Fica fazendo cotações, né? Colocando na balança, né? E aí a parte triste, né? Colocar na balança um lado, né? O serviço a Deus e um lado as benfeitorias a mim mesmo, né? Até ultimamente tem vindo muito isso, né? A vontade humana, né, questionando, né, mais acirradamente, né, é como a cobra, né, que antes de morrer ela dá, né, os seus chicoteios, né, não sei ao certo a palavra, mas, né, fica resistindo, né, à morte. A vontade humana fica sempre resistindo e procurando brechas, né, e meios de nos convencer de que ela tem razão. Né? Mas à medida que avançamos nos estudos, e eis também a necessidade desse compromisso e essa fidelidade nos estudos, né? A fim de não termos tempo, não ficarmos mesmo ociosos, conversando com nós mesmos, né? Dando ouvidos à nossa vontade humana. Né? Até inclusive nesse sentido eu busco agora um trabalho na igreja para ocupar mais, né? Qual foi falado
a Michelle mesmo, o questionamento que ela trouxe outro dia, né? Que Jesus pedia dela mais dedicação aos estudos, mas ao mesmo tempo mais dedicação à família, ao marido, aos filhos, e ao mesmo tempo o trabalho também exigindo mais. Então Jesus nos quer mesmo, né? Nos moldar a Ele, e que a gente dê mesmo a vida, né? Por Ele, por amor a Ele. Não é abandonar, largar tudo e ir fazer outra coisa, mas é aqui, aceitar o que nos vem, né? Confiando de que Ele nos dará a força, né? E uma vez nos dado o trabalho, nos dará prontamente também, né? A força e os meios para se viver isso, né? É Ele quem nos forma, é Ele quem nos conduz, né? Se olhar na nossa realidade humana e com as nossas forças humanas, né? A gente não vai, desiste, né? Não consegue mesmo. Mas é contar com a graça de Deus, né? É Ele em nós. E ocupar dele, das coisas dele. Lá no Novo eu passei sozinho aqui na minha casa e na janela vendo os fogos aqui e pensando, né? Quantas ocupações, né? Não estou criticando a pessoa ir soltar fogos e se divertir, se reunir. Não é questão disso, eu digo das ocupações humanas, né? Quanta perca de tempo. Até igual a Aline disse no trecho, né? Foi lá no Mirante com o filho dela ver os fogos, né? Porque a vida não é só estar preso num quarto rezando, né? Rosários e mais rosários e estudando o livro do céu aqui que seja, né? Não é isso, né? Estamos no mundo sem ser do mundo, né? Exercitemos os nossos ofícios, tenhamos os momentos, né? De lazer, de entretenimento, mas em tudo estamos, né? Unidos a Deus, unidos aos propósitos divinos, né? Reparando por aqueles que nem sequer se lembram dele, né? Pensando nele a cada instante, né? E não ocupado em si mesmo, né? É igual eu acabei de dizer, né? Não, como que eu vou fazer? O que será de mim? E até o mesmo questionamento que Luiz está aqui, né? A vontade humana, é o eu que insiste em aparecer, né? Todas essas coisas a gente deixar de lado um pouco. Como foi falado também, né? As pessoas que se acheguem a viver a vida na divina vontade, a iniciar os estudos, precisa deixar um pouco de lado a bagagem que tem. Até mesmo os sacerdotes, né? Que já tem tanto conhecimento, né? Mas é preciso, né, nesse momento, deixar um pouco de lado isso e ser humilde, né? Se abaixar e aceitar, né? Os conselhos, alguma dica, alguma coisa, né, de que dos que os outros, né, do que os leigos falam, né? E interessante numa, até se não me engano foi a homilia de domingo mesmo, né, do padre Paulo Ricardo, que São José na Sagrada Família era o menor ali, ele não tinha o dom de se viver na divina vontade, né? Nossa Senhora tinha e Jesus, né, era o próprio Deus. E ainda assim eles eram resignados, né, a São José, obedientes a São José. Então é a ordem que precisa ser. De igual forma, né, a gente, conhecendo a divina vontade, não se coloca melhor do que ninguém. E é realmente isso, na missa, né, eu não me vejo melhor do que ninguém, pelo contrário, né, a gente pede pela vida do outro, pelo o conhecimento, a salvação do outro e continuamente oferecemos, né, em sacrifício, né, unida a Jesus na Santa Missa, pela glória de Deus e pela a conversão, a salvação, né, a, a iluminação, né, dos irmãos, para que todos, né, alcancem o grau de conhecimento querido por Deus, né, alcancem o posto querido por Deus, né, o propósito da vida que Deus deu a cada um, né? E assim, ninguém melhor do que ninguém, mas todos, né, cumprindo o seu papel na história. Né? Assim,
todos de suma importância, né? Foi Deus quem criou e, em atender os propósitos e desígnios dele, né? Que são propósitos e desígnios divinos. Então é de suma importância a participação de cada um, né? Nem maior e nem menor, né? Mas no grau de entendimento e conhecimento que cada um foi capaz, né, de dar, de corresponder. E ao longo da vida, né, ao longo da nossa caminhada, Jesus vai moldando a cada um, né? Ainda assim, no mesmo grau de liberdade que Ele próprio deu a cada um. Então, continuando, né? Os familiares que também sofriam ao me ver naquele estado tentaram chamar a algum sacerdote, mas ninguém quis vir. Um, um por um e outro por outro. Depois de 10 dias veio o sacerdote que me confessava quando era pequena, e aconteceu que também ele me fez sair desse estado. E então me dei conta da rede na qual o Senhor me havia envolvido. Ela ficava no estado de petrificação. E só agora, né, ela percebeu que não se tratava daquele sacerdote, mas de qualquer um outro, né, que podia tirar ela daquela condição, mas eles não acreditavam, eles falavam que era mimo dela, que era mãe, e muitos não queriam vir e deixava ela ali, né, naquele estado, porque só com a participação do sacerdote que ela voltava, né, era a condição que Jesus impôs, até para quebrar também esse amor próprio dela, né, que ela queria que ficasse tudo entre ela e Jesus. Até um trecho que eu li outro dia, ela reclama com Jesus, né? Ah, Jesus, se é assim, por que o Senhor mesmo não veio, me libertou? Né? Mas Ele quer que tenha a participação da igreja. Ele quer que estejamos na igreja, é aquilo que eu acabei de dizer, né? São José era o menor ali na família, na Sagrada Família, mas ao mesmo tempo era ele o maior, né? Por ser o chefe, o cabeça ali da família, o provedor do lar, né? E assim não há divergência, não há atritos entre os integrantes da família, porque cada um está, né, exercendo ali o seu papel, né, está no seu devido lugar, né, respeitando e amando mutuamente. E assim na igreja. Hoje, por mais que tenhamos aqui os conhecimentos da divina vontade, né, sabendo o grau que é, a importância que é, né, a gente não se coloca melhor do que o padre, melhor do que ninguém, né, mas nos mantenhamos no nosso lugar, né, de leigo, mas defendendo e vivendo a verdade. Onde na Santa Missa rezamos, né, entregamos até mesmo o ofício do sacerdote, né, para que seja tudo selado na divina vontade, né, que seja envolvido pela divina vontade. Claro que a Santa Missa é o sacrifício do sacrifício, é o centro, né, da nossa fé, mas quando é oferecido e selado assim na divina vontade conscientemente por uma criatura, né, é diferente, né? Deus recebe ali a correspondência do seu amor, né, de maneira consciente, e essa consciência se estende ao intelecto de cada um, né, como aquela oração, né, e Deus fica correspondido. Então é o que é dito, né? Parece que a gente não faz nada, né? Parece que não é nada, mas diante de Deus é tudo, né? É o tudo, é a correspondência que Ele quer, né? É o retorno que Ele quer, né? A correspondência da criatura. E por mais que ali tinha uma criatura, né? Com essa consciência e fazendo essa oferta, Deus vê como se todos tivessem, né? E como disse no trecho, né? Em que eu li, por isso Ele derrama graças abundantes sobre todos, né? E até, como sempre friso na missa, né? E não só
na vida daqueles que ali estão, né? É o que sempre o padre, né, na hora de fazer esta oração, né, é a oração por aqueles que estão ali, né, e eu sempre na Divina Vontade peço a Jesus, né, que se estenda essa graça, né, na vida de todos os que estão ali, mas também os que não estão, os que estão lá fora, que não puderam, não quiseram vir, né, aqueles que estão mais distantes, né, da graça de Deus, que está, né, mergulhado na lama do pecado, né? É até, de certa forma, o que eu entendi é a mesma bênção que o Papa fala, né, de dar aos homossexuais, né? É a oração que eu acabo fazendo na missa, né, de estender essa bênção ao longo, né, de todas as criaturas, os que estão mais distantes de Deus, os que estão mais necessitados, né, nas trevas da sua vontade humana, né, na, na podridão do pecado, né, que são os que mais necessitam, né, do remédio, né, mas necessitam da graça de Deus. Porque há situações que somente Deus pode tirá-los de lá. Então não é privando eles de Deus que vai resolver, né? Mas pelo contrário, é buscar trazê-los de volta. Né? Então é como o Luiz está dizendo aqui, né? Então eu dei conta da rede na qual o Senhor me havia envolvido. Né? É trabalharmos mutuamente pela a glória de Deus e a salvação das criaturas. Né? Trabalharmos unidos a Deus, né? Num só coração, uma só vontade, um único amor. Né? Daqui veio-me uma guerra, continuando o trecho, né? Por parte dos sacerdotes. Quem dizia que que era fingimento, quem precisava, que precisava dos tacos, né? Precisava de uma coça, que era a falta de couro, né? A situação dela. Outros que queria passar por santa, que era fingimento, né? Quem acrescentava que estava endemoniada e muitas outras coisas, que dizê-las todas seria fazer muito longa a história. São situações que o próprio Deus permite e quer que assim o seja. Muito provavelmente ela não só tinha aversão aqui ao sacerdote, né, mas também uma baita de uma repugnância, né, em ter que depender deles. Mas é o que Jesus nos chama, né, a viver essa humildade, esse desapego, né, esse esvaziamento de nós mesmos, de nossos gostos, de nossas preferências, né, a fim de que não seja nada do nosso jeito, mas do jeito de Deus, da forma que Deus assim o quer. Então Deus deu, Deus tirou, né? Bendito seja Deus, como vai dizer, né? Então que seja tudo da forma dele, tudo para a maior glória dele, né? E o modo de ter, né, essa insígnia da cruz em tudo que fizermos, como ele diz, né, em tudo fazer com espírito de sacrifício, é ele sempre contrariando a nossa vontade, o nosso gosto, a nossa preferência, né, a fim de que sempre seja, né, contrário à nossa vontade, aquilo que gostaríamos, né, aquilo que seria mais cômodo, mais prático, é a tendência que temos, né, a buscar aquilo que é mais cômodo, mais tranquilo. Né? Ah, para que vai incomodar o padre? Deixa ele quieto lá, vamos resolver nós aqui, vamos ficar só nós dois. Né? Não, é preciso que o sacerdote acompanhasse a fim de que levasse a igreja. Né? Toda a igreja tivesse o conhecimento desse escrito, participasse, né? Desde o começo, né? Para necessidades futuras. Né? Ou seja, todos, está ao alcance de todos. Todos poderiam ter vivido, conhecido e vivido. Não fizeram porque não o quiseram. Não quis. Né? Então não adianta chorar. Né? Os escritos foi dado, a igreja tem conhecimento, né? Os padres têm conhecimento, já está, né? Acho que na segunda, terceira, né? Passando pela averiguação e tudo mais. Né? Está aí à disposição de todos para ler e estudar. Né? Passou pela mão de muitas pessoas. Né? Tem aí 11 mil e quase 12 mil pessoas
no canal, né? E quantos estão estudando, quantos estão levando, né, a sério, né, estudando afinco esses escritos, né? Quantos estão esvaziando de si mesmo, está vencendo aqui essa barreira, né, do eu, para deixar Jesus reinar nas suas vidas, né? Verdadeiramente, quantos são, né? E ainda assim tem que estar, né, sempre empurrando, vamos, cadê as partilhas, cadê a meditação, dê preferência para os estudos, né? Não atrase com as partilhas, né? Propósito, posicionamento, né? Mostrar a Jesus que de fato queremos, não estamos aqui só, né, esperando cair do céu, esperando, né, as coisas acontecerem, né? Ah, eu não sei falar, eu não sei partilhar, isso e aquilo, é tudo vontade humana nossa, né? Para outras coisas a gente tem disposição, né? Eu digo por mim, né? Para outras coisas a gente fica acordado até tarde, a gente levanta cedo, né? Qual a realidade que eu vivia lá no meu trabalho antes, que eu levantava 3 horas da manhã e trabalhava o dia todo, até 9 horas da noite, né? Então, será que em meio a tudo isso não há um tempo, né? Vamos pôr aí 1 hora por dia que seja para dedicarmos a partilha, ao estudo, né? 1 hora ainda é considerável pouco, mas, né, Jesus vai nos moldando, né? Vai nos ensinando a em meio ao dia, né, as ocupações do dia, a gente ter, né, viver aquilo que rezamos na missa, né? O nosso coração está em Deus, né? Verdadeiramente em Deus, não só ali naquele instante, mas por todo o dia, né? É fazer essa companhia para Ele ao longo do dia todo, é sermos, né, essa morada de Deus, esse sacrário vivo, né? Sermos aquela luzinha do sacrário, né? Igual a Aline dizia outro dia, né, da luz verde do celular dela, do zap, ser essa luzinha, né? E muito mais, cada um de nós, né, ser essa luz acesa, contínua, constante diante dele, né? A fim de que ele possa repousar em nós e a gente trabalhar, né? É nos doarmos mesmo, né? Desapegar de nós mesmos, né? E nos colocarmos, né, pelo outro, né? Por Jesus, né? O Jesus que está no outro, né? O próprio Jesus, mas também o Jesus que está no outro. Então, continuando, né? Com estas ideias em suas mentes, quando sucediam os sofrimentos e a família mandava chamar alguém, não queriam vir, dizendo todas aquelas coisas. E a pobre família sofreu muito, especialmente a minha pobre mãe, quantas lágrimas derramou por mim. Ah, Senhor, protegei a tu. Ó, meu bom Senhor, quanto sofri desde então. Só você sabe tudo, né? E diante de tudo isso, não se revoltar contra os sacerdotes, né? Como eu dizia ainda há pouco, né? Ela sentia repugnância e aversão dos sacerdotes, né? Diante de tudo isso, não permitir que esse mal entre, né, no nosso coração, né? Diante de tudo isso, sermos humildes e verdadeiramente resignados, né? Aceitar com paciência, igual foi falado, né, do Padre Pio, toda a perseguição que ele sofreu dentro da própria igreja, né? Então das próprias dificuldades a gente fazer, né, alimento para a glória de Deus, né? Fazer valer a pena justamente por meio dessas situações, né? E jamais, né, pensar que não é para ser porque está tão dificultoso, mas não, né? Com Jesus é exatamente por esse caminho, né? Jesus não facilita a nossa vida. Como ele disse lá para Santa Teresa, os meus amigos eu trato assim, né? De modo a configurá-los a mim, né? É pela cruz, é pelo sofrimento, é pelo suor, pela lágrima, né? Pelo amor. É aí que se manifesta o verdadeiro amor, né? Só se mostra, se prova que ama verdadeiramente aquele que sofreu, né? Que teve que derramar, né, o sangue, derramar lágrimas, suor, né?
né? É aquilo daquela música, né? Amar-te mais. Amar-te mais que a mim mesmo. Né? Enquanto eu quiser existir, enquanto eu tiver uma preferência pelo meu eu nunca vou, né, me resignar a essas situações. Né? E ainda vou ir pela conversa dos outros, né? Ah, fulano não precisa disso tudo, não. Isso aí é exagero, é fanatismo, é loucura. Ver aí as pessoas, né? Como estão aí, né? Faz, igual falaram pra mim, né? Volta lá pro seu rosário e fica quietinho lá, né? Que ao menos daquele jeito você não incomodava ninguém, né? Você não incomodava. Agora você entrou nesse grupo aí, que você tá lendo essas coisas aí, você ficou insuportável. Né? Insuportável no sentido do que a verdade incomoda, né? A verdade incomoda. A pessoa está no pecado, está numa condição de pecado e quer que você permaneça ali junto, né? Porque uma vez que você sai, é como aquele balde de caranguejo, uma vez que você saiu do balde de caranguejo, enquanto você está no balde, as pessoas não querem que você saia. Né? Porque elas sabem que se você sair, elas terão de sair também. Você vai mostrar para elas que é possível, né? Largar isso ou aquilo e viver para Deus. E elas, a grande parte não quer continuar, né, na vidinha que tem, acomodado. Então, venha a todo custo, né, e não, isso aí tá bom, não precisa de tudo isso, né, para que ela também não tenha que fazer. Né, é para justificar a desobediência, o erro, o pecado dela. Né? E uma vez que depois você saindo e se torna esse farol, essa luz, né? Esse sol que Jesus quer que sejamos, né? Aquele que não quer abandonar o pecado, ele, num primeiro momento, acaba por te criticar, né? Te rotular, né? De inúmeras situações. Igual aqui a Luísa. Não digo que os pais estavam em pecado, mas era um fardo para eles, né? No primeiro momento, eu tenho que ficar indo lá e isso e aquilo, ter que me deslocar daqui, né? E sabemos que, de certa forma, né, não tanto lá naqueles tempos, talvez não, mas hoje, né, o padre tem muito trabalho, é verdade, mas que dificuldade. É igual agora, né? Esse mês, o padre informava lá que esse mês não tem confissão e nem batismo. Tá certo, é um direito deles, né? Tem que descansar, tirar umas férias, né? Eu sei. Mas se tem 3 padres na paróquia, que é a basílica, né, a matriz aqui da cidade, tem 3, vai sair de férias um de cada vez, né? Esse mês sai um, mês que vem sai outro e depois o outro. Então não há porquê, né, não ter batismo e nem confissão. Tá certo que acabou-se de confessar todo mundo por conta da ocasião do Natal. Mas louvado seja Deus, né? Sempre está chegando outros. Mas enfim, aqui já está indo para um outro segmento. Voltando aqui o que Luísa disse, né? A respeito, né? Quem mais sofreu foi dos familiares dela ao ver todo esse abandono, né? Que Luísa sofreu da parte dos sacerdotes. Quem mais sofreu foi a mãe dela, obviamente, né? Porque é a que mais a ama, né? A mãe, querendo ou não, é a que mais ama o filho. Né? E portanto sofreu, que mais ali entendia ela, a condição dela, a necessidade dela, né? E não queria ver ela naquele estado. E com isso Luísa sofria também, ao ver a mãe dela daquela forma. Mas como diz, tudo desígnio de Deus, tudo propósito divino, né? Para morrer para o nosso humano, para a nossa vontade própria. Né? Para não ser, não é do nosso jeito, é do jeito dele. E por mais doloroso que seja, é a melhor forma. Né? É a melhor forma. Então, quem pode dizer quão amargo
me foi este fato, que para me libertar desse estado de sofrimento, necessitava-se do sacerdote. Quantas vezes pedi, derramando lágrimas amarguíssimas, que eu me libertasse disso, né, da necessidade do sacerdote. Mas não foi. Jesus quis assim e será assim, né? Foi assim por todo sempre. Muitas vezes fiz positivas resistências ao Senhor, quando Ele queria que me oferecesse como vítima e aceitasse as penas. Ele dizia: Senhor, promete-me que tu mesmo me libertarás. E então aceito tudo. De outra maneira, não quero aceitar. Então ela aceitava ser, né, crucificado, né, aceitava tudo, menos o simples fato do sacerdote ir lá e fazer um sinal da cruz, né, na testa dela, para ela voltar do seu estado de petrificação. Né? Tamanha, de certa forma aqui, tamanha a aversão dela, né, mediante esse contato com os sacerdotes. Né? E tudo que eles falavam, né, o quanto, né, feria o coração, o ego dela, né, de ser mimo dela, de ser falta de couro, de ser frescura, de ser uma endemoniada, como alguns dizem, né, de ser fingimento, né, ela queria muito ser santa e fingia essa situação para dizer que era uma santinha, né, e ali os sacerdotes, né, derramavam sobre ela essa enxurrada, né, de críticas. Mas diante disso, Jesus ia trabalhando, né, o íntimo dela, né, a levá-la a morrer para si mesma e aceitar, né, verdadeiramente a vontade de Deus, né, tanto por isso, e aí nisso ele gastou, né, ao longo desse tempo foi escrito o livro do céu, toda essa fase de purificação dela, que desenvolveu em 11 volumes do livro do céu, né, só trabalhando aqui a santidade humana, né, o morrer para si mesmo, né, o estar resignado à vontade de Deus, né, a não mais ficar arrumando confusão com ele, né, querer impor, né, a forma dele trabalhar, né, dele agir. Aí nisso que, se não me engano, foram quase 40 anos, né, esse trecho, né, dos 10 volumes. Não sei ao certo, depois eu pesquiso, mas acredito que era por aí. Então ela aceitava, né, o ofício de vítima, mas se negava a receber a bênção do sacerdote, né, para voltar, né, ao seu estado. Queria que o próprio Jesus, né, a libertasse. Mas é o Cristo cabeça e a igreja o corpo, né? E resistia, ela continuou, né, resistia o primeiro dia, o segundo, o terceiro, mas quem pode resistir a Deus? Né? Ela se fazia de dorona, né? O primeiro, segundo, terceiro dia, mas chegou um momento que quando Deus quer, né? Quando Deus age, quem o impedirá? Né? Insistia tanto comigo, que finalmente me via obrigada a submeter-me à cruz. Outras vezes lhe dizia de coração e com confiança: Senhor, como é que fazes isto? Como é que entre você e eu você quis colocar um terceiro? E este terceiro não quer se apresentar, né? Ela já havia entendido, ela sabia o que ela estava vivendo, mas o sacerdote não, né? É igual dentro da nossa casa, né? Todas as vezes a pessoa se coloca para estudar o livro do céu, mas os outros familiares não querem saber disso, né? Não tem interesse algum, né? Então é preciso manifestar a eles, né? Olha, eu estou vivendo essa espiritualidade, é assim, assado, né? Eu tenho que estudar esses escritos, né? São 36 volumes, eu preciso saber, né? Para me viver isso, né? Então não obrigo ninguém a fazer, a ler comigo, mas eu preciso que me respeitem, né?
preciso ter essa liberdade dentro da minha própria casa, né? E assim, igual mesmo a Aline dizia, né? É cumprir com todas as obrigações de casa e depois fazer, né, o estudo. Né? Então não podemos negligenciar em nada, né, o nosso trabalho, né? Nem o nosso ofício, né, o nosso dever de casa e nem tampouco a nossa intimidade com Deus, né? Que até eu me lembro, né, de uma questão, né, da Santa Teresa, acho que é a Santa Teresa mesmo, em que as irmãs foram reclamar com ela: nossa irmã, temos que diminuir a adoração, porque não está dando tempo da gente fazer o nosso trabalho, né? Não está dando tempo, está muito corrido, né? E Santa Teresa, bom, então ao invés de fazer 1 hora, vamos fazer 2 horas, né? Porque o ativismo, né, não pode estar à frente, né? Primeiro é Deus, depois vem as outras coisas, né? Isso aí, se estamos negligenciando, né, no nosso ofício, aqui o nosso dever, né, humano, nossos deveres humanos, é porque o nosso espiritual também está, né, primeiramente está em desalinho, né, porque o que acontece fora é um reflexo do que se vive dentro, né? Uma vez que eu ordeno as coisas dentro de mim, as coisas fora irão, né, como já é pedido, irão no automático, né? É onde Deus agirá, né, operará com a sua graça para realizarmos todas as coisas, né, os nossos deveres, né? Quando nos ordenarmos, né, com Ele, né? Quando acertarmos as contas com Ele, né? E até eu entendo aqui, cuide de minhas coisas que eu cuidarei das tuas, né? Não é o que Jesus diz: cuide das minhas que eu cuido das tuas, né? Até no volume 1 aqui mesmo, no começo, não fala que Luiz, enquanto está tecendo lá o bordado dela, a linha, falta a linha e ela não quer sair de lá para buscar, para estar, né, para permanecer com Jesus, porque ela saindo, né, ia encontrar com pessoas e ia demorar e coisa e tal, né, e Jesus não ajudou ela, né, não deu para ela terminar o trabalho, né, sem a linha terminar, né. Então é contarmos mais com a graça de Deus e menos, né, não contar nada com as nossas próprias forças, mas em tudo ver, né, a ação divina nas coisas. E quando chamamos, né, para Ele fazer junto comigo, vem, Senhor, vem fazer junto comigo esse ato que eu estou realizando, né? É ter essa absoluta certeza que Ele está de fato ali, né, fazendo, né? E quando dá errado alguma coisa, também foi vontade de Deus, né? Como foi dito, né, não somos Jesus, né, verdadeiramente, integralmente, né? Onde Deus, em seu infinito poder, não vai permitir que nada de errado aconteça. Mas é exatamente isso, é Ele vivendo em nós e permitir em nós, né, a nossa limitação, as nossas fragilidades, né, assim permitindo que situações, né, aconteçam, né, situações amargas aconteçam, né, se no caso você deixar queimar um arroz, você derrubar alguma coisa no chão que não deveria, né, então em tudo isso reconhecemos a miséria que somos e que só Deus é Deus, né, nos resignarmos a cada situação, né, e seguirmos adiante. É como diz, né, são situações que o próprio Jesus permite, né, para justamente manifestarmos o nosso amor a Ele através dessas contrariedades. A Luísa aqui, o grande, como ela diz, né, a maior cruz da vida dela, né, é precisar, a necessidade, né, que ela tinha quanto aos sacerdotes. E cada um de nós temos, né, uma situação, né, que podemos dizer: essa é a maior cruz da minha vida, essa é a maior dificuldade que eu tenho, né, de aceitar, de me resignar a essa situação. E vai ser propriamente nessa situação que Jesus mais vai trabalhar, né, a fim de morrermos para ela, né, a fim de deixarmos Ele agir livremente, né, em nós. E aí, vencendo tal situação, as outras ficam fácil,
né? Então a gente vai, né, e vendo aqui a vida de Luísa, não temos as mesmas atitudes dela, mas pelo contrário, né, já prontamente trabalhando essas questões, né, as quais ainda temos dificuldade, né, com amor abraçarmos essa cruz e seguirmos, né, adiante, né, com passos firmes, né, nos estudos, né, e continuando, né, olha, poderíamos estar muito contentes, você e eu sozinhos, né, não, mas não é só eu e você, é universal, né? O que Jesus tinha, né, a trazer por meio dela é universal, né? Eis a necessidade do sacerdote, né, a levar para a igreja. Quando você me queria para sofrer, eu imediatamente aceitava, né? Portanto, que ela tinha que aceitar também esta situação, né, este sofrimento, né? Porque era de bom grado o sofrer, né? A, as dores da crucificação. Então era fácil para ela, né, se resignar a esse estado de vítima. Mas Jesus queria também essa mesma resignação, na mesma proporção e com o mesmo amor, a vinda do sacerdote, né? O convívio dela com o sacerdote. Por fim, futuramente, ela conseguiu, né? Que todos os dias rezava-se a missa na casa dela e tal. Mas no primeiro momento era um fardo muito pesado para ela. Né? Ela diz, né? Imediatamente eu aceitava, né, a crucificação. Porque eu sabia que você mesmo deveria me libertar. Mas agora não. Outra mão é necessária. Eu imploro-te, liberte-me, porque assim estaremos ambos mais felizes. Isso é o que ela disse, né? Mas a felicidade de Jesus mesmo é que ela se resignasse a aceitar que o sacerdote fosse a libertar. Né? E ela com bom grado. Né? E não sentir a, a aversão, a horroriza, né, da presença do sacerdote. Né? Apesar das críticas terríveis que eles faziam. Às vezes fingia não me escutar, Luísa disse. Né? Jesus às vezes fingia não me escutar e não me dizia nada. Outras vezes me dizia, não temas. Eu sou quem dá as trevas e a luz. Virá o tempo da luz. É o meu costume que minhas obras as manifesto por meio dos sacerdotes. Né? Virá o tempo da luz. Né? Que eu lembro das partilhas, né? Eu tenho dificuldade de fazer a partilha, eu não tenho luzes, né? Eu não digo nada de interessante, né? Porque Jesus diz, eu sou quem dá as trevas e a luz. Virá o tempo da luz, né? Se manter no posto em que está, né? Mantém-se estudando, fazendo a partilha, né? Do jeito que tem feito, se dedicando, né? Não é fazer de qualquer jeito, mas procurar, né? Fazer o melhor possível, né? Enquanto ainda não veio esse tempo de luz. Né? Mas a perseverança, a constância nos levará, né, a esse, a esse ponto querido por Deus. Né? Não é fazer também para ter luz, não, é fazer aquilo que é a vontade de Deus. Né? O aceitar ser pequeno, o aceitar ser nada. Né? É muito providente essa questão, né, que Jesus trouxe, né, de parar com esse negócio de joinha, de solzinho, de coisa e tal, de frufruzinho e tudo mais. Mas aqui nos empenhamos nos escritos, né, no desenvolver as verdades, né, formar as luzes, né, no nosso coração, na nossa mente, transbordar fora, né, e não ficar se ocupando, né, com ninharias, né, com um trecho que foi postado, né, outro dia até pela Michelle mesmo, né, foi ela quem postou desta questão de não ficar preso nas minúcias, né, mas ir a fundo, e mais profundo. Né? A partir daquele comentário, desenvolver, né, uma luz sobre aquilo. Né? E não apenas colocar um emote, mas desenvolver uma luz, né,
um conhecimento, um entendimento a partir daquilo. Né? É esse desenvolvimento, né? Essa maturidade, esse crescimento, né? Nas verdades. A fim de que também é uma coisa que já passou, né? Não é questionamento mais, mas é igual já foi antes. Né? Ah, fulano põe solzinho na partilha de um, não põe de outro, põe joinha, né? Para uma vez que aquilo acabou, que agora também Jesus tire mesmo, né? Essa questão de joinha e solzinho e curtida em tudo que é compartilhado. Então não é nem uma coisa nem outra, é tirar já de uma vez, né? E desenvolvermos as luzes. Né? É como Jesus diz, né? Virá o tempo da luz. Né? Ocupemos-nos das luzes. Né? Ocupemos do divino, é deixar para lá. Né? Até um certo apego humano nosso, né? Fazer questão, ó, eu vi, né? De mostrar para o outro, né? Ó, eu li o que você escreveu, né? Eu gostei, né? Isso acho que não, de fato Jesus viu, né? Quem se interessou verdadeiramente em ler, quem, né, se ocupou daquilo que foi dito, né? Ouviu e tal, Jesus sabe. Né? E uma vez que o Filho da Divina Vontade é para Jesus, né? Materialmente não precisa, enfim, né? Como diz, é desenvolver uma luz, uma partilha em cima daquilo, né? E não ficar na limitação dos emojis. Então, finalizando aqui o último parágrafo, né? Assim passei 3 ou 4 anos destas contradições por parte dos sacerdotes, né? 3 ou 4 anos nessa luta, né? Os sacerdotes descarregando, né, as críticas sobre ela. Muitas vezes me sujeitavam às provas duríssimas, chegavam a me deixar nesse estado de sofrimentos, isto é, petrificada, incapaz de qualquer mínimo movimento, nem sequer de poder tomar uma gota de água, até 18 dias, quando queriam. Né? Eles pirraçavam mesmo, né? Espirraçavam mesmo, né? Vendo que era julgando eles, né? Manha dela, frescura dela, até mesmo para manifestar que realmente não era, né, frescura dela, porque se assim fosse, ela ia desistir, né? Ah, eu vou parar de fazer graça, porque ninguém faz show quando não tem plateia, né? É quando se tem plateia que a pessoa, né, fica aí, é o que vemos hoje, né? As pessoas mundanas, né, ostentando, né? Ostenta o dinheiro que tem, o carro que tem e tudo mais, e a mulherada, né, ostentando o belo corpo que tem, se ninguém olhar, igual foi dito, né, da Maria Madalena. Né? Na volta torta vai dizer que ela passou toda exibida para cima de Jesus, e Jesus nem olhou para ela. E ela ficou já arrasada com aquilo, né? Porque de certo era uma mulher muito linda, né, maravilhosa, e como disse, né, andava quase que pelada, né, e ela passar diante de um homem tão lindo, maravilhoso como Jesus, e ele nem tchum para ela, né, e na posição dela era questão de honra, né, ela conquistar aquele homão que era Jesus, né, e para ela foi um baque tremendo, porque ele nem olhou. Assim nos dias de hoje. Outro dia mesmo uma colega de trabalho chegou lá dentro, né, onde eu fico, e perguntou: nossa, você também é assim? Nossa, chegou uma moça ali, o rapaz parece que vai engolir a moça, né? Então, assim, né? Vejo que escandaliza todo mundo, né? Escandaliza todo mundo em volta, incomoda as pessoas em volta que percebeu, né? E tanto um quanto o outro, né? Um quer ostentar e o outro não consegue deixar de olhar, né? E o outro também peca também porque vai criticar tanto um quanto o outro.
é deixar o nosso amor próprio de lado, né? O nosso ego de lado e viver aquilo que é o propósito divino para cada um de nós, né? Aqui a Luísa, o propósito divino dela era permanecer no estado em que ela se encontrava, né? Aceitar a condição, né, dos sacerdotes, né? Deixaram ela todo esse tempo, chegou a hora que eles se deram conta, né? Realmente é de Deus, porque se fosse frescura dela, ela já tinha parado com isso, né? Com certeza já tinha parado, né? E aí, pouco a pouco, eles vão cedendo, né? Jesus é quem molda os corações, né? Assim como ele endurecia, né, os sacerdotes para que não fossem lá, para que lidassem com ela dessa forma, né? Ao mesmo tempo também é ele quem, né, os preparou, né, para igual Santo Aníbal, né? Santo Aníbal pode-se dizer que é esse enviado de Deus para cuidar dela, né, para levar os escritos da igreja, né, igual ele trabalhou, né, arduamente para trazer ao conhecimento, né, os 19 volumes. Né? Não fez mais porque Jesus o chamou também. Então é tudo propósitos divinos de Deus, né? A fim de moldar a criatura humana, né? A fim de moldar a humanidade, né? De modo que aprender com os erros, com as dificuldades, com o sofrimento, né? Só o Senhor sabe que eu passava nesse estado e logo quando vinha não tinha sequer o bem de ouvir. Tem paciência, faz a vontade de Deus. Né? Eles desacreditavam totalmente, né? Igual ela diz, nem para falar para ela, né? Tem paciência, faz a vontade de Deus, né? Nem isso eles davam a ela, né, o gosto de ouvir. Mas pelo contrário, né, como ela diz, mas foi repreendido como um capricho, né? Como um caprichoso e desobediente, como sendo ela, né, caprichosa e desobediente. Ó Deus, que pena! Quantas lágrimas derramei, quantas vezes pensei que era desobediente e dizia para mim como essa virtude da paciência, da obediência, que para o Senhor é a mais agradável, está tão longe de mim. O que pode fazer e esperar de bem uma alma desobediente? Muitas vezes me lamentava com Nosso Senhor e às vezes chegava até ressentir-me. E quando Ele queria que aceitasse os sofrimentos, eu resistia quanto mais podia. Mas o Senhor, quando via que começava a resistir, fazia ver que não me dava atenção e não